Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Você já deve ter visto aí no título. Então, se você acha que está preparado para reviver as piores mortes de The Walking Dead, eu já te adianto, te segura na cadeira, porque essa lista promete relembrar dos momentos mais traumáticos da série. Então respira fundo, já deixa o like e se inscreve no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Na 10ª posição, temos a Amy, a morte que mostrou logo no início que The Walking Dead não estava brincando. Amy não era uma personagem forte, mas era um símbolo da inocência em um mundo que começava a ruir. A cena dela sendo atacada pelos zumbis durante o acampamento é rápida, caótica e cruel. O impacto da cena mostrando Andrea segurando o corpo da irmã e falando que não sabia o que fazer foi chocante, nos traz uma sensação de impotência. Foi ali que o público percebeu que ninguém estava seguro, e já não bastava a dor de perder a irmã nos próprios braços, foi pior ainda ter que lidar com ela virando um zumbi. Ver Amy se transformando foi algo que deixou o público chocado, logo no início. Na 9ª posição temos T-Dog. Sua morte foi silenciosa, injusta e muitas vezes subestimada. T-Dog era aquele personagem que nunca buscava protagonismo, mas estava sempre ali, ajudando, protegendo e se sacrificando pelo grupo. E foi exatamente assim que ele morreu. Quando ele decide se trancar com os zumbis para salvar Carol, a série entrega uma das mortes mais heróicas e menos reconhecidas. Sai! Eu já morri! Vai embora! T-Dog morre como viveu, colocando os outros acima de si. Para muitos fãs, foi ali que The Walking Dead começou a eliminar personagens queridos sem cerimônia alguma. Na 8ª posição temos a Lori, a morte que dividiu o público, mas ninguém conseguiu ignorar. Lori sempre foi uma personagem controversa, amada por alguns e odiada por outros, mas ninguém pode negar que sua morte durante o parto foi brutal em todos os sentidos. Não havia saída, nem esperança, apenas a decisão de morrer para salvar o próprio filho. O impacto emocional explode quando Carl, ainda criança, precisa fazer algo que ninguém daquela idade deveria sequer imaginar. O olhar vazio do Rick ao entender o que aconteceu. Tudo transforma essa morte em um dos momentos mais pesados da série, marcando o fim definitivo da antiga vida daquela família. E na 7ª posição temos a Sasha, uma morte carregada de significado psicológico. Sasha não morre apenas fisicamente, ela já estava quebrada por dentro há muito tempo. A perda de Bob e de Therese é demais para ela suportar. A dor e o trauma fazem com que sua decisão seja menos sobre desistir e mais sobre retomar o controle. Quando ela se sacrifica para enfraquecer Negan, sua morte se torna um ato de resistência. Sasha, você não vai acreditar nessa merda. Puta que pariu! O choque aqui não vem da violência, mas da tristeza silenciosa, da sensação de que aquela mulher forte foi esmagada por um mundo que nunca deu espaço para ela se curar. E chegamos na 6ª posição com Therese. Sua morte foi lenta, dolorosa e profundamente emocional. Diferentemente de outras mortes rápidas, Therese morre aos poucos, enquanto sua mente lembrava das pessoas que já se foram. Ele era o coração do grupo, um homem que lutava para manter a humanidade mesmo cercado pelo horror. Ver Therese sucumbir a uma mordida aparentemente simples é revoltante, porque ele parecia forte demais para cair daquela forma. A cena do grupo correndo para tentar socorrer Therese é angustiante. Força! E mesmo com todos ali, não foi o suficiente para salvar Therese do seu destino, mostrando que naquele mundo, até mesmo os mais fortes podem cair. Em 5º lugar temos a Beth, uma das mortes mais absurdas e inesperadas da série. Depois de sobreviver a tanto, Beth morre em segundos, por um impulso, um momento mal calculado. Todos ficam em choque, mas é o instinto protetor de Daryl que reage em defesa de Beth. Mas já era tarde demais, não havia o que fazer. Apenas um tiro e o silêncio. Quando Daryl sai do hospital carregando o corpo de Beth e Maggie a vê sem vida, ela cai em choro absoluto. Afinal, ela já havia perdido o pai e agora a própria irmã. Beth havia se tornado uma sobrevivente e sua morte deixou uma sensação amarga de injustiça que muitos fãs não conseguem aceitar.
Na quarta posição temos Cal, a morte que mudou The Walking Dead para sempre. Cal não era apenas um personagem comum, ele era a esperança de um futuro melhor, a prova que aquele mundo ainda podia ser reconstruído. Cal, desde criança, teve que aprender a sobreviver em um mundo cheio de horrores, e nem mesmo um tiro no rosto foi capaz de detê-lo. Mas foi para salvar a vida de outra pessoa que ele teve que doar a sua. Ver Cal naquela situação foi um soco no estômago, mas o verdadeiro impacto veio depois, com sua despedida longa, consciente e dolorosa. Ele não morre com medo, mas sim com um propósito. Eu vou tornar isso real. Tentando ensinar ao pai que a violência não podia ser a única resposta. Essa morte foi tão chocante que marcou muitos fãs para sempre. Em terceiro lugar temos a Sofia, a morte que redefiniu o que era sofrimento em The Walking Dead. Durante vários episódios, o público alimentou a esperança, acreditou que Sofia estava viva. Todos nós torcemos para encontrá-la, e quando o celeiro se abre, ela sai caminhando, já transformada. O choque é absoluto, o silêncio, os olhares, a música contida e o Rick incapaz de agir. Até que Carol entende a verdade e desaba em choro. Essa morte não foi só de uma criança, foi a morte da esperança coletiva do grupo. E na segunda posição temos Hershel, a morte do pai de todos. Hershel era sabedoria, fé e equilíbrio. Quando o governador o executa friamente, mesmo depois de um discurso feito por Rick, carregado de esperança para tentar unir os dois grupos, a cena se torna uma das mais brutais da série. A partir dali, a guerra se torna inevitável. O choque vem do contraste entre a humanidade de Hershel e a brutalidade do mundo ao redor. A cabeça rolando no chão não é apenas violência gráfica, é a quebra definitiva da ilusão de que ainda existia diálogo naquele mundo. E toda a esperança que havia vai embora como um suspiro. E em primeiro lugar temos o Glenn, a morte que traumatizou uma geração inteira de fãs. Glenn não era só querido, ele era amado. Desde o início, ele foi esperança, humor, coragem e humanidade. Sua morte nas mãos do Negan não é apenas violenta, é humilhante, longa e cruel. Vocês são um bando de covardes. O impacto emocional atinge o auge quando ele tenta falar com Meg. Aquela cena não chocou apenas pela brutalidade, mas pelo apego construído ao longo de anos. Glenn era a prova de que pessoas boas podiam sobreviver. E quando ele morreu, muitos fãs sentiram que algo dentro deles também havia morrido. E esse foi o nosso top 10 de hoje. Deixa aí nos comentários quem você colocaria na lista. Querem ver mais conteúdo como esse? Então se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.